E então, depois de conversar com aqueles judeus cristãos, que ainda não se chamavam cristãos, dado que foi depois em Antioquia que pela primeira vez a estes tipos de judeus se passou a chamar cristãos, porque eles falavam muito do Cristo vencedor, do Messias vencedor, o Cristo, portanto dá cristãos, dá cristianismo. Depois de estar com estes judeus que já aceitavam o Messias, o Cristo vencedor, já achavam que ele tinha chegado, já estava aí e iria implantar brevemente aquele reino dos judeus, do Império Judaico em todo o mundo, a submeter todos os povos, e a quem se opusesse, pois seriam todos assassinados porque eram considerados inimigos dos judeus e inimigos de Deus. Este projeto assassino que vem desde a Casa Real de David e que passou para o cristianismo. Por isso, ao longo destes 20 séculos, a gente sabe o que o cristianismo fez de assassinatos, de exploração, de mentira, de hipocrisia, de idolatria. Porque está na mesma linha do poder político ou do poder religioso, que persegue os que não são da sua laia, que não lhe o reconhecem, que não se lhe submetem. E então, nestas conversas, ele depressa chegou à conclusão: então se é assim, eu não tenho que andar a perseguir-vos, tenho é que me juntar a vós. E juntou-se. E juntou-se a eles. E depois, que diz aqui? Diz que começou então imediatamente a proclamar nas sinagogas, estão a ver, nas sinagogas, que Jesus era o Filho de Deus. Cá está a expressão Filho de Deus, que é Messias. É outra expressão para dizer Messias vencedor. Contra o Filho de Deus, que era o Imperador de Roma. Também se chamava assim mesmo, Filho de Deus. E então, ele é um judeu que, em vez de perseguir aqueles judeus, aliou-se a eles. É tão simples como isso. Aliou-se a eles. Afinal, eu pensava que ainda havia de vir Messias, mas se é assim, ele já veio. E que vitória ele teve. Venceu a morte. O último inimigo dos seres humanos. É assim que Paulo vai dizer numa das suas cartas. O último inimigo dos seres humanos. Ele já venceu o último, então está tudo no papo. E se é para breve, melhor. Mas é tudo aldrabice. É tudo mentira. Foi tudo equívoco. Não é nada assim. Porque Jesus nunca foi Messias. Jesus nunca foi Cristo. E eles sempre quiseram impor-lhe isso. Mesmo o grupo dos 12. Mas ele sempre recusou. E sempre disse e chamou Satanás a Pedro porque estava a dizer-lhe isso. Que ele tinha de ser aquilo. E tinha de vencer. E iria esmagar os inimigos. Quando fosse a Jerusalém, era para tomar o poder. E não para ser vítima do poder. E Jesus sempre disse: não. Mas agora foi vítima do poder, sim senhor, mas venceu o poder porque ressuscitou. Portanto, o Saulo adere a Cristo. Adere a Cristo. É o judeu que se torna do Cristo, do Messias. Reconheceu que o Messias já tinha vindo, mas continuou judeu fanático, fariseu fanático, homem da lei fanático, da lei de Moisés fanático, doutor da lei fanático, continuou. Não estejam a olhar para Saulo de uma forma romântica, idílica. Não, continua fanático até quase ao fim, até à sua real adesão a Jesus, que só se dá, como já disse, no fim, nos últimos, mesmo no final do capítulo 28, quando acaba o segundo volume do Evangelho de Lucas. E então, é no capítulo 13, precisamente depois que Simão Pedro, dá finalmente a sua adesão a Jesus e reconhece que Jesus se encontra não na comunidade de Jerusalém com Tiago, no templo de Jerusalém. Então, se Jesus tinha derrubado o templo, simbolicamente destruído o templo de Jerusalém, como é que podia haver uma comunidade no templo de Jerusalém? Uma comunidade de Jesus, só do Cristo.
só do Cristo mítico, do Cristo vencedor. Mítico. Nem vencedor é porque é tudo mítico. Só depois de Pedro ter aderido, finalmente, foi reconhecer a pequenina comunidade da mãe de João Marcos, que reunia na casa de Maria a mãe de João Marcos, é que se inicia no capítulo 13 e vai, portanto, durante 16 capítulos, se passa a falar de Saulo, dentro em breve Paulo, por sua própria iniciativa. E é aqui. E eu vou ler este momento que é decisivo. É um texto pequenino no capítulo 13, logo a abrir. Havia na igreja estabelecida em Antioquia, a tal onde pela primeira vez foram chamados cristãos, profetas e doutores. Só por esta designação vê-se logo que ainda está na linha judaica, do judaísmo. Profetas e doutores. Doutores é doutores da lei. Na altura é assim. E tem os nomes. Barnabé, com artigo definido no grego. No original grego. Tem artigo definido atrás do nome Barnabé. Só este. Simeão, 2, chamado Níger ou Negro. Lúcio de Cirene. Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, portanto, de uma condição social importante e no âmbito do poder político, claro, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Saulo é nomeado em último lugar e sem artigo no original grego. O que significa que o único que tem artigo, que leva artigo antes do nome, e que é logo o primeiro deste grupo, é Barnabé. Quer dizer, em Barnabé, apesar de andar ainda ali num judeus, ou quase judeus, formação judaica ainda e tal, ainda serem uma mistura de profetas e de doutores, Barnabé, deste grupo, ainda é o que estaria mais próximo de vir a perceber, de entender Jesus. Não é exatamente como Marcos, João Marcos, mas anda já lá muito próximo. Está no polo, praticamente no polo oposto em relação a Saulo. E aqui está no polo oposto na lista, porque aparece primeiro Barnabé e o último, como na lista dos 12, o último na lista dos 12, o grupo dos 12, era Judas, que traiu Jesus. Agora, o último desta lista de 5 é Saulo. E Barnabé está com artigo definido no original grego e Saulo está em último lugar e sem artigo. Diz aqui o texto: estavam eles a celebrar o culto em honra do Senhor. Estão a ver como isto ainda é judaísmo. Estavam eles a celebrar o culto em honra do Senhor e a jejuar, ainda por cima, a jejuar. Isto é tipicamente judaico. Da lei judaica. Do judaísmo. Disse-lhes o Espírito Santo. Alto, entrou aqui o Espírito. Alto. Disse-lhes o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo. Portanto, o primeiro e o último do grupo dos 5. Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que eu os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, cá está judaísmo puro. Jesus nunca jejuou. Depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir. Diz que Jesus nunca jejuou, nem quis que os seus discípulos que andavam com ele jejuassem alguma vez. Até suscitou a crítica dos fariseus e dos doutores da lei, que diziam: os teus discípulos não jejuam, tal como é. No judaísmo jejuava-se, orava-se e jejuava-se. E orar era aquelas fórmulas, os salmos e tal, pouco mais. É importante descobrir isto. Já percebemos.